aquele que já confessou Jesus como Senhor e é participante da salvação que Jesus proporcionou na cruz, todo aquele que tem essa convicção está apto, digno para participar da ceia. Se você não tem convicção de ter confessado Jesus como Senhor da sua vida, se você não tem convicção de viver uma vida em santidade diante de Deus, não participe. Mas se você tem essa convicção, se Jesus está no seu coração, se você entende o que você vai fazer agora, tomando o pão que representa o corpo, o vinho que representa o sangue de Jesus derramado na cruz, se você tem essa convicção, você pode participar da ceia do Senhor. Mesmo os irmãos que participaram de manhã, no culto da manhã, nós sempre celebramos nos cultos de manhã e à noite. Se você ceou de manhã, pode cear à noite também, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou pedir a você que faça uma oração silenciosa agora, uma oração reflexiva. Aquilo que o apóstolo Paulo propõe: examine-se cada um a si mesmo antes de participar da ceia. Faça um exame do seu coração. Tem alguma coisa que você deve pedir perdão a Deus nessa noite? Tem algum pecado que você não confessou? Faça-o agora. Você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida e tem disposto o seu coração de viver com Ele? Você pode fazer isso agora também. O Senhor está ouvindo a sua oração. Faça uma oração a Ele silenciosa e espere para ouvir aquilo que Deus tem a falar com você nessa noite. Pai querido, na Tua presença estamos, buscando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, com reverência e entendendo a profundidade, Senhor Deus, deste momento de participar da ceia do Senhor. Queremos, Senhor Deus, entregar o nosso coração totalmente a Ti e Te agradecer, Pai, pela oportunidade de participar deste memorial, estando aqui, Senhor Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, e dedicamos nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você, se vai participar da ceia, pode colocar-se em pé. Eu vou pedir aos obreiros que cheguem para nos ajudar com o serviço aqui. Os pastores vão nos ajudar aqui entregando também. Se você vai participar da ceia, coloque-se em pé no seu lugar. Enquanto eles distribuem os elementos, você, ao receber os elementos, aguarde para que nós possamos cear juntos. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor com um hino que fala sobre a mensagem que a cruz de Jesus deixa para cada um de nós. Eu gostaria que você fizesse desse refrão a sua oração, de verdade. Diga assim: sim, eu sempre amarei a Jesus. O seu triunfo, o meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém? De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de mágoa e dor. Não me esquece essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei a Jesus. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim
atrativo sem fim, e por ela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Dele agora provém para mim todo bem, tenho nele real salvação. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para que me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Podemos repetir a última estrofe de novo? Ela diz assim: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, eu quero sempre levar e sofrer. Mas quando Cristo voltar, você crê? Glória a Deus. Quando Ele voltar para aqui, para te buscar, a sua glória iremos receber. Cante isso com todo o seu coração. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para que me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Aleluia. Erga os elementos, erga o pão e erga o cálice. Vamos consagrá-los ao Senhor antes de participarmos. Senhor, consagramos a Ti o pão e o cálice com o vinho, símbolos do Teu corpo e do Teu sangue, entregues por nós na cruz do Calvário. Corpo que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. O sangue que tem poder para lavar a nossa alma, o nosso espírito,
O sangue que tem poder para santificar o nosso coração, purificar o nosso coração. O sangue que nos sara, que nos livra de todo o mal e que tem poder. E nós, ó Deus, nessa noite consagramos esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. E queremos juntos, numa só mesa, participarmos deste momento de comunhão. O momento máximo da comunhão da igreja com o seu Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. A palavra do Senhor diz que, como lemos no início, naquela última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, que deu início à primeira ceia cristã do cristianismo, Jesus tomou o pão e disse: tomem e comam, porque este pão representa o meu corpo, que vai ser entregue por cada um de vocês. Podem todos participar do pão inicialmente. A Bíblia diz que da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e começou a dar aos seus discípulos para que todos bebessem daquele cálice. E esse cálice, ele sela uma aliança. A versão da Bíblia Viva diz contrato, porque é isso que a aliança quer dizer. Deus tem uma aliança comigo e com você. A morte de Cristo na cruz proporcionou a nossa salvação, e a aliança que Deus tem conosco é de nos levar para vivermos eternamente com Ele. Você crê? Aleluia. Ele diz: esse sangue, toda aliança no Antigo Testamento era celebrada com sangue. Este sangue, este cálice simboliza o sangue que há de ser derramado. É o sangue da nova e eterna aliança. Podem todos participar do cálice agora, em nome de Jesus. Se você se ouve, pode sentar-se, faça uma oração de gratidão a Deus. Os obreiros vão passar para recolher os cálices e nós vamos cantar o refrão deste hino aqui e dizer: sim, eu sempre amarei a Jesus pelo que Ele fez por mim. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né, amados? Nos deixou esse memorial, a responsabilidade dele de ter morrido a minha morte e a sua morte naquela cruz. Nós também temos uma grande responsabilidade de estar trazendo na casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Responsabilidade essa, são vidas que são ganhas através do trabalho da igreja, missionários que vão, e nós tivemos há tempo atrás aqui o nosso irmão que foi para a África, ali oferecer o dízimo da sua vida, do seu tempo, em prol de almas que precisam também ser salvas. Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Porque Deus não faz nada pela metade. E nós não queremos saúde pela metade. Nós não queremos família pela metade. Nós queremos o melhor, e está certo. E Deus tem dado muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então reflita nessa noite: será que eu tenho dado o meu melhor para Deus ou tenho dado o que sobra?
Deus não precisa de sobra. Deus precisa do nosso melhor, porque Ele deu o seu melhor. E Jesus nos deixou esse memorial, para nunca nos esquecermos disso. Então essa noite, você dê uma oferta bonita para o Senhor. Se você é membro da igreja, você precisa dizimar na igreja. Se você não está dizimando, a sua vida financeira não está sendo abençoada. Porque a única oração que nós temos para abençoar a nossa vida financeira é ser fiéis, sermos fiéis nos dízimos, porque isso é um mandamento. A Bíblia diz que se nós cumprimos os mandamentos, pisarmos apenas um, descumprimos todos. Então essa noite, pense bem, Deus não estava se importando com o valor do seu dízimo, da sua oferta. Ele está olhando para o seu coração. Jesus viu o gasofilácio, ele viu que todos davam o que sobravam. Mas aquela viúva, aquela velhinha, deu tudo o que ela tinha. É isso que agrada o coração de Deus. Fazer por amor, não por obrigação, mas ter o prazer de trazer na casa de Deus a sua oferta e os seus dízimos, em nome de Jesus. Nós vamos estar passando daqui a pouco, e se você quiser ofertar ou dizimar nós temos a máquina de cartão, débito, crédito, está aqui na cantina, tá? Você pode ir até lá e fazê-lo dizimando, ofertando dessa forma. E nós vamos ficar atentos também ao nosso vídeo dessa semana e desse mês. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Sabemos, Pai, que nós temos, ó Deus, o prazer e o privilégio, Pai, que muitos não têm. Que muitos, ó Deus, o salário, Senhor Deus, entra num saco furado, Pai. Isso nem dá para saldar as dívidas que as pessoas têm aqui na terra. Mas quando nós trazemos a parte que cabe ao Senhor, que é a 10ª parte, é o dízimo do Senhor, nós ficamos com 90%, Pai. E o Senhor tem abençoado de uma forma tremenda, Senhor. Nós temos nos alegrado cada vez mais de poder trazer na Tua casa a nossa oferta e o nosso dízimo. Sei também, Pai, que muitos estão, Senhor Deus, aguardando, Pai, uma porta que se abra, a porta de um emprego, Deus. Mas o Senhor é dono do ouro, é dono da prata. Tudo pertence a Ti, Senhor. Abençoa esse irmão, essa irmã, para que ele possa também ter o privilégio e ter, ó Deus, a satisfação e a alegria de trazer, ó Deus, aquilo que cabe ao Senhor, que é o dízimo e as ofertas alçadas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Atenção para a nossa agenda semanal de cultos e reuniões. As terças estão reservadas para as reuniões de amigos cristãos. As famílias abrem suas casas para momentos de comunhão, oração e para partilharem de uma refeição. Culto de propósitos. 7 semanas de oração por um propósito. Buscando os milagres de Deus. Todas as quintas, a partir das 20 horas. Aos sábados, reuniões de jovens e adolescentes, sempre com uma programação especial para toda a galera, dança, teatro e muita música com o sabor dos dias de hoje, às 20 horas. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, você ouvirá os mais belos hinos da história da igreja e desfrutará de uma mensagem inspiradora que lhe ajudará a crescer na vida cristã. Às 10h10, a ministração fica por conta da Escola Bíblica Dominical, classes separadas por faixa etárias para levar o ensino cristão a todos os participantes. E aos domingos à noite, a partir das 19 horas, culto da família, louvor, adoração e comunhão. Venha fazer novos amigos e traga seus filhos para participar dos cultos infantis simultâneos. E agora, os eventos especiais deste mês.
Muito bem, só reforçar aqui. Você viu que essa semana tem várias coisas acontecendo, né, irmão? Sexta-feira, a reunião de homens. Então, nós, às 20 horas, Cláudio, Valdeci, Miltinho. Dalmir, então tá bom, beleza. Reunião de homens, irmãos. Viu, irmã? A gente sempre diz o seguinte: as irmãs estão aí? Amém? Amém, irmãs? Dá uma olhadinha pro seu marido que está aí do lado. Vocês querem ir melhorzinho? Manda ele para a reunião. Ele vai voltar melhorzinho para você, viu? Manda ele para a reunião que ele volta um pouquinho melhor. As inscrições, temos um coffee break aí depois do... coffee break não, como fala mesmo? Coquetel. Coquetel depois da reunião. Então, R$10. As inscrições devem ser feitas com Miltinho, com Valdeci e com Dalmir também, é isso aí? Levanta a mão, pessoal, ver quem é vocês. Se você está nos visitando hoje, o Valdeci está na porta, Miltinho está na porta. Inscrições com eles, tá bom? R$10 é o valor do coquetel e 20 horas aqui no templo. No sábado, quem vai para Monte Sião, a saída aqui às 7 horas da manhã, o ônibus sai às 7, retorna, ou sai de Monte Sião às 15 horas, deve chegar aqui por volta das 17, né? Poucas vagas, irmãos, são 44 lugares, mas poucas vagas. Alguns casais, era uma programação só das mulheres, mas casais também podem ir, só que você precisa urgentemente dar o seu nome e falar com a Ângela ou com a Sara. Fique em pé, Ângela. A Ângela daqui, a Sara está lá no fundo, tá bom? Fale com ela se você ainda quer ir para Monte Sião, dá tempo ainda. Domingo, comemoração do Dia dos Pais, e vamos ter um café da manhã. Então, se você for participar, você deve dar o seu nome para a Ângela. Essa menina bonita que vai levantar de novo aqui, fica de pé bem. Ângela, querida, está conversando, não pode conversar no culto. Fica de pé. Café da manhã dos pais, fale com ela. As duas pastoras conversando aí. Bom, café da manhã dos pais. Se você for participar, então não vai haver escola dominical domingo. Nós vamos ter o café da manhã, logo depois um culto em homenagem aos pais. Convide os seus pais para participar. É uma oportunidade para você trazer os seus pais aqui para receber oração. Seu pai não frequenta a igreja, traga ele aqui para nós orarmos por eles também em nome de Jesus, tá bom? E sábado, irmãos, não vai haver reunião de jovens aqui, em virtude do encerramento do projeto Férias. Vai ser uma reunião com as igrejas de Paulínia, como tem acontecido no mês de julho e agora início de agosto. Sábado, 19h30, lá no Clube Paulinense. E é necessário retirar o convite. A entrada é franca, mas precisa levar o convite, mais 1 quilo de alimento não perecível. Os convites estão com o Edson. O Edson está aí? O Edson está lá no fundo. Retire o convite com o Edson, se você for participar do encerramento do Projeto Férias, com o pastor Marçal, né? Do grupo da Adoração e Adoradores, ele vai estar ministrando ali. Beleza? Estamos avisados. Onde estão as crianças? De 2 a 10 agora, né? De 2 a 10 anos. Turminha, vamos orar, liberá-las para o cultão delas, né? Culto abençoado, culto infantil. Opa, tem bastante gente aí, hein? Vamos lá, turminha, cadê? Essa galerinha do barulho aí, ó. Graças a Deus, né? Vamos lá fazer oração então, turminha? Vamos fazer oração? Estenda as mãos aqui, meus irmãos. Querido Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre aqui as crianças da igreja, que vão ser ministradas no culto infantil, e nós pedimos a unção, a presença do Teu Espírito Santo. O Senhor as proteja, o Senhor as ensine, as guie, as faça crescer em sabedoria, em fé, abençoa os professores, professoras que estarão ministrando sobre as suas vidas, que eles estejam com a boa semente hoje para ministrar, Senhor Deus, as nossas crianças. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Vai lá, liberados. Glória a Deus. Nós queremos reconhecer os nossos convidados, aqueles que vêm pela primeira vez aqui na Monte Calvário.
nós reconhecemos, sempre eu gosto de explicar, irmãos, que nós sempre identificamos os convidados, não é para expor ninguém, mas nós identificamos porque nós queremos saber se você está vindo, você é resposta de oração das nossas orações, se você está chegando aqui, Deus te trouxe, e se Deus te trouxe, você é muito importante, e também para dar um presentinho que você vai levar da Monte Calvário. Tem um presentinho que nós damos para todos os nossos convidados, tá bom? Que você vai usar o ano todo. Começar por ali. Alguém está vindo pela primeira vez? Levante a mão. Está vindo pela primeira vez ali? Aqui não? Aqui tem alguém vindo pela primeira vez? Fique em pé quem está vindo pela primeira vez. Por favor, fique lá. Oh, família do Hulk está ali. Sejam bem-vindos. Permaneçam em pé por um momentinho. Aqui tem alguém vindo? Fique em pé, por favor. Quem está vindo pela primeira vez? Aqui alguém? Não, aqui já todos estão na casa. Muito bem, queridos. Nós damos glória a Deus, graças a Deus pela vida de vocês. Recebam as nossas boas-vindas. Conte conosco para o que vocês precisarem, tá bom? E se vocês não tiverem igreja, já estão convidados para fazer parte desta. Já são convidados aqui para fazer parte da Monte Calvário, juntamente conosco, tá bom? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E se alguém da recepção não procurar vocês na saída, procurem que eles têm um presentinho para deixar com vocês, tá bom, queridos? Deus os abençoe. E agora todos vamos nos colocar em pé. Você já sabe quem são os nossos convidados. Você vai aproveitar no momento que eles ministrarem aqui, vão conduzir esse período de louvor, para dar um abraço, um aperto de mão nos nossos convidados. Amém. Vamos adorar Ele nessa noite. Todo mundo tem valor, então pode sentar agora. Todo mundo valorizado. Eles não conseguiam parar, alguém tem que dar o freio aí, gente. Alguém tem que brecar esse negócio. Amém, irmãos, pode sentar. Obrigado, viu, queridos? Só uma bênção, só uma bênção. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E o texto para a nossa inspiração, para a nossa meditação, isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 8. João 2, de 1 a 8. É um texto que eu costumo pregar muito em casamento, esse texto aqui. Mas hoje eu não vou pregar a mesma mensagem, né, irmãos? Vai ser diferente a mensagem. Para o casamento ela tem uma outra aplicação. É lógico que é uma mensagem que fala de casamento, por isso que eu uso, né? Se você está com a sua Bíblia, abra lá em João 2. Se não, nós vamos projetar, você presta atenção aqui na frente, nós vamos projetar o texto também. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois... Espera aí que o negócio falhou aqui. Agora vai. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus.
E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai querido, nós damos graças ao Senhor nessa noite pela tua palavra, e queremos pedir que o Senhor nos conduza em cada reflexão, para que tudo aquilo que falarmos, ó Deus, seja para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que for descartável, aquilo que for humano, aquilo que não servir para nós, nos ajuda a lançar fora, mas aquilo que é proveitoso para o nosso crescimento, para a estruturação da nossa vida cristã, que o Senhor nos ajude a entender, a reter no coração e a aplicar na nossa vida. Oramos, ó Deus, pedindo a inspiração do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou repetir uma frase, irmãos, que eu normalmente tenho falado quando eu prego a respeito dos milagres de Jesus. Existem muitos, inclusive João disse que se fosse relatar todos os milagres de Jesus, não tinha livro que caberia, não é? Porque Jesus fez muito mais do que aquilo que está escrito na palavra. Mas eu penso que aqueles que estão escritos na palavra, eles estão escritos porque Deus tem um objetivo. Eu costumo dizer que os milagres de Jesus são didáticos, porque nós aprendemos algumas coisas com os milagres de Jesus. Ou seja, Deus, o fato de eles estarem escritos na Bíblia, nos indica que está lá não só para nós apreciarmos o poder de Deus, para vermos como Jesus é poderoso, não é só isso, mas eles estão na Bíblia porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. E vamos estar abertos para aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar neste texto, neste milagre, que foi o primeiro milagre que Jesus operou, dando início ao seu ministério messiânico. Eu quero ler o mesmo versículo, ou melhor, o versículo 10, nós já lemos o versículo 10 aqui na versão do João Ferreira de Almeida, mas eu quero ler o mesmo versículo agora usando a nova tradução na linguagem de hoje. Nós temos tantas Bíblias, né? Eu citei a Bíblia Viva lá quando estava celebrando a ceia, tantas versões que nos ajudam ao entendimento da palavra de Deus. A nova versão internacional da Bíblia traduz o verso 10 dessa forma, e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. Depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. E eu quero destacar os adjetivos aqui que estão aqui sobre a palavra vinho: bom, comum e melhor. Bom, comum e melhor. São os 3 adjetivos que estão ali sobre a palavra vinho. É lógico que quando o mestre-sala diz, ou o cerimonial diz isso ao noivo, e o fato de estar registrado isso na palavra de Deus, do evangelista ter registrado isso, ele quer nos dizer que o vinho melhor foi aquele que Jesus transformou. O melhor é sempre aquilo que tem Jesus no meio. É mais ou menos isso o que o verso 10 quer trazer. Então ele usa aqui o bom,
o comum e o melhor. Se nós aplicarmos esses adjetivos aqui à nossa vida, nós vamos perceber que tem essas 3 formas de nós vivermos a nossa vida. Podemos viver uma vida comum, uma vida como todo mundo vive. Podemos achar que temos uma vida boa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem a melhor vida para você. Talvez você esteja vivendo uma vida boa, e dizem que o pior inimigo do melhor é o bom, né? Porque às vezes, não, está tudo bem, não precisa melhorar, está bom do jeito que está. Mas eu quero desafiar você a galgar um nível maior na sua vida, a buscar aquilo que é excelente, aquilo que é melhor. E nós só vamos encontrar o que é melhor em Jesus. Você só vai encontrar o melhor de Deus para você quando você entender quem é Jesus. Quando você entender o quanto você precisa de Jesus. Eu não estou dizendo o quanto você precisa da igreja. Porque existem tantas, né? Mas eu quero falar de alguém que é maior do que a igreja, que é Jesus. A igreja faz parte da vida do cristão, mas ela não é a coisa mais importante. Mais importante é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem o melhor para você. Você crê nisso? Crê mesmo? Tem alguém do seu lado que você pode dizer isso aí? Deus tem o melhor para a sua vida? Agora, para começarmos a nossa reflexão, para viver o melhor que Deus tem para você, segundo o texto, o que nós precisamos fazer? A primeira coisa, para você ter o melhor de Deus, a primeira coisa é que você precisa fazer um convite. Você precisa convidar alguém para fazer parte da sua vida, para começar a entender o que é o melhor. O texto nos diz, nos versos 1 e 2 estão ali, que houve um casamento e a mãe de Jesus foi convidada. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Aqui é um primeiro princípio que nós tiramos desse texto, que foi necessário que Jesus estivesse naquele casamento para operar aquele milagre. Se Jesus não tivesse naquele casamento, com certeza os noivos estariam sendo envergonhados. Porque uma coisa que a gente tem que entender neste casamento, é que este casamento aqui é muito diferente do nosso casamento. Eu quando faço casamento e uso esse texto, eu falo isso para os noivos. Você acha que esse casamento aqui, fala, pô, mas como é que o noivo, na hora de contratar o buffet, ele não pensou nisso? Ué, o buffet diz lá, quantas pessoas vão ter no seu casamento? Ah, no meu casamento eu vou ter 200 convidados. Então, quando vai contratar o buffet, contrata para 200 pessoas. Não é assim? Hoje é fácil. Hoje é fácil a gente não errar. Porque nem penetra consegue entrar nos casamentos hoje, não é verdade? Tem o cerimonial lá na porta. As mulheres de preto, que ficam lá na porta. Teu nome não está ali? Ah, se teu nome não estiver ali, então vai ter que perguntar para alguém da família do noivo para ver se você pode entrar, porque tá contadinho, gente, né? E isso é um negócio caro, né? Tem que ser contadinho mesmo. Mas esse casamento aqui não era assim. Esse casamento durava uma semana. Então o noivo não tinha que se preocupar só com alimentação, com vinho, tinha que se preocupar com o pernoite do pessoal que ele estava convidando. Porque era festa, gente, era uma semana de festa. Bota festa nisso. O povo que gostava de festa, que era esse povo judeu. Os crentes também gostam, né? Mas não, eu penso que não tanto quanto eles. Mas os noivos erraram na quantidade do vinho. Talvez porque eles não pensaram na quantidade, talvez pode ser que nessa época não tinha cerimonial e entraram penetras na festa. O fato é que no meio da cerimônia, no meio da festa, acaba o vinho. E aquilo seria uma vergonha. Dizem os estudiosos que naquela época, se você convidasse alguém e você maltratasse o seu convidado, você podia ir a julgamento. Ele podia denunciar você. Ele podia te processar. Seria uma vergonha sair lá na revista Caras de Israel,
que na segunda-feira, depois daquele casamento, imaginem só, no meio da festa faltou vinho. Esses noivos foram muito maus com seus convidados. E por isso que o fato de Maria, mãe de Jesus, recorrer a Jesus era porque ela sabia que o negócio ia ficar feio para aqueles noivos, seria vergonha para eles. Porque se fosse uma festinha assim simples, né? Acabou o vinho e dá uma coca, né? Naquela época não tinha, não dava nem para substituir. É lógico que tem um sentido que eu não vou aplicar aqui, o vinho tem um símbolo de alegria, eu não vou aplicar isso, mas percebam, se Jesus não tivesse sido convidado para aquele casamento, a história daquele casamento seria outro. Mas o fato dos noivos terem convidado Jesus para fazer parte daquele casamento mudou a história do casamento. Aquele problema que aparentemente seria algo terrível para a vida daquela família que estava começando foi completamente solucionado porque Jesus estava lá. E a primeira coisa que nós temos que entender, se nós queremos o melhor de Deus, Jesus precisa fazer parte da nossa vida. Agora, Ele não faz isso de uma forma leviana. Isso não é automático. Precisa convidar. Deus não é intruso, irmãos. O diabo é intruso. Ele age na nossa vida sem nós querermos que ele haja. Ele procura oportunidades e brechas para fazer algo contra a nossa vida. Mas Deus é cavalheiro. Deus é educado. Ele espera ser convidado. E a primeira coisa que nós temos que entender, se nós queremos o melhor de Deus na nossa vida, é que nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Talvez você nessa noite já tenha feito isso. Eu fiz isso há muitos anos atrás. Eu tinha de 18 para 19 anos. Quando eu entendi que eu precisava convidar Jesus. Eu era uma pessoa extremamente religiosa. Já contei isso. Eu era religioso. Eu ia à igreja. Eu frequentava a igreja. Mais do que os adolescentes da minha época. Eu ia à igreja todo final de semana. Eu ajudava na limpeza da igreja. Eu era coroinha do padre lá na igreja. Já tinha alguma coisa que talvez Deus estava falando comigo. Glória a Deus. Mas eu não conhecia Jesus. Conhecia Jesus de ouvir falar. Eu conhecia Jesus, lógico, porque a igreja fala de Jesus, Filho de Deus, como todo mundo conhece. Mas eu não tinha relacionamento com Ele. Eu não tinha entendido que eu precisava, que o que Deus esperava de mim era manter um relacionamento com Ele. Era muito mais do que só acreditar que Ele existia. Deus queria conviver comigo. Deus queria fazer parte da minha vida. Mas Ele só ia fazer isso no momento que eu entendesse que eu precisava convidá-lo. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, não saia daqui nessa noite sem convidá-lo para fazer parte da sua vida. Talvez você tenha sido uma pessoa religiosa. Agora eu vou dizer uma coisa para você: religião não leva ninguém para o céu, irmãos. O caminho para ir para Deus não é religião e não é qualquer igreja. A Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Por isso que eu disse no início que eu não queria falar de igrejas e denominações. Eu queria falar de Jesus, porque Ele é o caminho. Não saia daqui nessa noite se você não tiver essa plena certeza de que você convidou Jesus para um relacionamento que vai se estender além desta vida. Quem se relaciona com Jesus agora está iniciando um relacionamento que vai durar a eternidade. Aqueles que morrem em Cristo vivem com Cristo eternamente. Jesus está com você. Está com você. Você tem mantido um relacionamento com Ele? Porque, irmãos, a excelência da vida de uma pessoa começa quando ela entende que ela precisa de Jesus. Porque no nosso coração, ele não consegue plenitude de alegria enquanto a gente não nos relacionarmos com Jesus. Jesus é o pedacinho que falta.
Jesus é o pedacinho que falta no coração, que nada consegue preencher. Jesus é o vazio que tem na nossa vida, que nada consegue preencher. A gente só entende isso o dia que a gente coloca Jesus na nossa vida, porque aí a gente tem plenitude de alegria. Não saia daqui nessa noite sem abrir o seu coração para Jesus. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto sobre o melhor de Deus para a nossa vida é que nós precisamos levar as nossas causas a Jesus. Não fica carregando os fardos pesados na sua vida. A Bíblia diz, e essa é uma lição que nós aprendemos com Maria, mãe de Jesus. Uma mãe sábia, conhecia muito bem o seu filho. Ela sabia quem era Jesus, porque o anjo havia falado para ela, antes dela ficar grávida, você vai engravidar, e vai nascer, quem vai nascer de você é o Salvador. Ela sabia quem era Jesus. Ela teve essa grande responsabilidade de educar Jesus. E ela fez um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Foi uma mãe muito boa. A gente percebe a qualidade dos pais olhando para os filhos, não é verdade? Quando você olha para os filhos, você vê quem são os pais. Você vê se os pais estão estruturados, se a família é estruturada. É só olhar. Não vou pregar sobre isso, mas presta atenção. Jesus era uma pessoa muito educada. Jesus foi bem educado. Ele tinha uma mãe bendita entre todas as mulheres. Não é? Quando Deus foi escolher alguém, escolheu alguém top de linha. Maria era a serva do Senhor. Não é verdade? E ela diz o seguinte: quando acontece o problema, o que ela faz? Ela faz o quê? Ela vai para Jesus. Vamos aprender aqui algum valor muito grande com Maria. E é isso que nós devemos fazer. Nós não precisamos ficar levando as nossas cargas, porque as cargas que levamos, às vezes são muito pesadas. São cargas emocionais, são cargas espirituais. E levamos muitas vezes na nossa vida e andamos encurvados, cabisbaixos. Nós temos que aprender a levar as nossas cargas para Jesus. Aí você pergunta assim, tá bom, mas por que os noivos não foram os noivos mesmos pedir para Jesus? Porque eles ainda não o conheciam, viu, queridos? Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida é conhecer Jesus de verdade. Enquanto a pessoa não conhece Jesus de verdade, ela fica querendo arrumar atalhos. Ah, porque esse aqui vai falar para aquele, para aquele, para... Não, Deus não tem atalhos, para Deus não tem. A Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Não tem mediador, a palavra de Deus diz isso em Timóteo. É você com Jesus, por isso você precisa conhecer Jesus. Quem não conhece Jesus vai querer atalho. Não precisa de atalho. Se os noivos conhecessem Jesus, se eles soubessem quem era Jesus, como Maria sabia, eles tinham ido direto. Mas eles ainda não conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus, na verdade, como todo mundo conhece. Ah, Jesus, filho de José, de Maria. Mas Maria conhecia Jesus não só como filho dela, mas como filho de Deus. Ela sabia quem era Jesus. E ela levou essa causa. Os noivos receberam de Deus o milagre que eles estavam precisando, aquilo que iria lhes satisfazer naquele momento. E nós temos que entender, irmãos, que nós não precisamos viver com os fardos que a vida nos coloca. Talvez você chegou para esta noite com problemas. Talvez você chegou com preocupações. Preocupações na nossa vida geram ansiedade, e ansiedade destrói a nossa vida emocional. A Bíblia diz que a gente não anda ansioso, porque sabe como a gente sofre com ansiedade. A ansiedade é tão ruim, que a ansiedade antecipa o sofrimento. A pessoa ansiosa, ela sofre antes do acontecido. Ela pensa no que vai acontecer, ela já está sofrendo. Deus não quer que os seus filhos vivam dessa forma. Por isso nós precisamos aprender a levar para Deus as nossas cargas. Veja o que o apóstolo Pedro fala.
1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus diz que nós deveríamos tomar o jugo dele sobre nós e depositarmos o nosso jugo, o nosso fardo pesado para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você chegou nessa noite com cargas emocionais, com problemas. Talvez você chegou com ansiedade. Talvez amanhã seja um dia ruim para você. Muitos às vezes pensam, essa semana vai ser uma semana terrível. Eu tenho coisas para fazer, tenho contas para pagar, tenho questões para resolver, e eu não sei como eu vou fazer. Eu quero te dizer que tem alguém aqui hoje que pode te ajudar. Não sou eu, é Jesus. Ele está aqui para te ajudar. Ele só precisa que você entenda que você precisa dele, e que ele tem te dado essa oportunidade, esse privilégio de lançar sobre ele as tuas cargas, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Não fica carregando o jugo pesado, irmãos. O jugo pesado nos derruba. Lança para Jesus, entrega para Jesus, deixa ele levar o fardo pesado. Ele quer levar o fardo pesado. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, o meu é leve. É fácil. E é isso que Jesus quer que nós façamos. O terceiro detalhe importante desta vida que Deus tem para nós precisamos aprender o valor da obediência. Olha o recadinho de Maria de novo. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria diz assim: obedeçam incondicionalmente a Jesus. Olha que recadinho bom, hein, irmãos? É recado de alguém que conhecia Jesus, não é? Mas o terceiro detalhe do texto, que o texto nos ensina, é que a vida da excelência tem que ser uma vida de obediência. Deu até uma rima aqui. Nós vemos tantos casos na Bíblia, tem tantos casos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que foram obedientes, que foram bem-aventurados. E também tem tantos casos na Bíblia de homens e mulheres que desobedeceram a Deus e que padeceram. Eu pensei no caso de Saul, quando estava meditando aqui. Irmãos, quem era Saul? O primeiro rei do povo de Israel. Quantos já ouviram falar da história de Saul? Muitos. Saul, irmãos, era o cara bonito. A Bíblia diz que ele era um homem alto, bonito. A aparência dele de formosura era o Giannichini da época. Assim dizem as mulheres, não que eu ache ele bonito. Tem que consertar aqui. Mas Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que quando se olhava assim, queria achar Saul, era fácil. Se olhava na estatura mediana, o cara que aparecia aqui, daqui para cima, era Saul. Era um cara alto, bonito, mas não era obediente. Era bonito, mas não era inteligente. Será que todo cara bonito é inteligente? O que é aí? É mesmo? Os pastores aqui, eu sou. Que pretensão, né? Eu sei que as esposas de vocês acham bonito. Sei que as mães também. As filhas, netas. Tá bom já. Tá bom. Saul, ele não era inteligente.
e não era obediente a Deus, e ele perdeu o reinado dele por desobediência. Em algumas situações, irmãos, e eu vou ler alguns textos aqui, em 1 Samuel capítulo 13, que Deus manda Samuel oferecer um sacrifício. Samuel era o pastor, e só quem oferecia sacrifício naquela época era o pastor. Saul era o rei. E aí, antes deles lutarem contra os filisteus, em 1 Samuel 13, eu não vou ler o texto aqui, mas depois você lê. Deus fala assim, oferece um sacrifício. Aí que aconteceu o seguinte, o Samuel se atrasou. Sabe que isso às vezes acontece com os pastores. O pastor às vezes atrasa, irmãos. Mas não é de propósito. Que às vezes está saindo de casa, toca o telefone. Talvez aconteceu isso. Samuel estava saindo para o sacrifício, tocou o telefone. Era um irmão querendo aconselhamento por telefone. E aí aquele aconselhamento que às vezes começa, que não, é um minutinho só, vai virar 20. Entendeu? A Bíblia diz que Samuel se atrasou. O que Saul fez? Não, faz o seguinte, eu sou rei, eu vou lá e eu mesmo oferecer o sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício e desobedeceu a lei de Deus, porque a única pessoa que Deus autorizava a oferecer o sacrifício era o profeta. Era o sacerdote, Samuel tinha essas duas funções. Ele desobedeceu. Aí lá em 1 Samuel 15, Deus manda guerrear contra os amalequitas. E Deus fala para Saul assim, destrói tudo ali, viu? Porque tudo ali é consagrado a deuses, a ídolos. Eu não quero que vocês peguem nada daquele povo. Vocês vão guerrear, vocês vão ganhar, mas não tragam nada dali. Aí a Bíblia diz que Saul foi lá, guerreou, lutou, como Deus havia dito. Eles venceram, só que ele olhou para os bezerros, para as vacas, e falou assim, nossa, olha como são bem cuidados. E a Bíblia diz que ele desobedeceu a Deus e pegou os bezerros, o gado dos amalequitas, e trouxe para Israel. E aí em 1 Samuel capítulo 15, que é aqui que eu queria chegar, versos 22 e 23, Samuel diz para ele assim, Samuel porém disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o reinado dele para Davi, porque ele desobedeceu a Deus. E nós perdemos muitas coisas na nossa vida, quando nós não entendemos que nós precisamos obedecer ao Senhor. Que Deus nos deu uma escolha, irmãos. Se você escolher desobedecer, Deus vai deixar de te amar? Não, de jeito nenhum. Deus nunca vai deixar de nos amar. Deus vai deixar de querer que você participe da eternidade? Não. Deus nos ama. O amor de Deus é incondicional, não depende da condição que eu coloco, ou da minha vida. Deus me ama de qualquer jeito. Agora, tem uma questão. Quando eu desobedeço a lei de Deus, eu tenho que arcar com as consequências da minha desobediência. Porque você pode até chegar para Deus e pedir perdão, e Deus vai te perdoar, viu, querido? Quando a gente desobedece a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? Senhor, me perdoa, desobedeci. Só que a consequência, você que arca. Deus já disse, não desobedeça. Deus colocou a sua lei, irmãos, para a gente seguir. A Bíblia diz que as leis de Deus são para o nosso próprio bem. Quem desobedece arca com consequência. E toda desobediência tem consequência, irmãos, toda. Eu tenho dito isso que os nossos atendimentos de gabinete, quando as pessoas chegam para pedir oração pelos problemas, de 80% a 90% dos problemas que a gente ouve em gabinete são consequência da desobediência à lei e à palavra de Deus. A pessoa desobedeceu, fez o que não devia ter feito. A Bíblia diz, faça de um jeito, fez de outro. A Bíblia fala, não faça, fez. Aí tem o problema. Arca com a consequência, às vezes dura. E a pessoa chega chorando, e o que eu faço? Amém, vamos orar. Vamos orar agora para Deus ter misericórdia, para Deus ajudar. Deus já te perdoou, só que a consequência
é você que tem que arcar com ela. Por isso que a Bíblia diz que a melhor vida, a vida de excelente, é uma vida de obediência. Quando a gente obedece a Deus, a gente nunca está perdendo nada. Muito pelo contrário. A vida de obediência é a vida de excelência. É a melhor que a gente pode viver. E você fala assim, mas eu não sei tudo que Deus diz para eu obedecer. Aí eu tenho que discordar de você. Tem que discordar. Mas eu não li na Bíblia. Aí daí? Quem disse que as coisas que os mandamentos de Deus e as suas leis estão só na Bíblia? Deus colocou algo em nós, a Bíblia diz que na criação, Deus escreveu as leis dele no nosso coração. E tudo aquilo que você... Deus colocou um sininho na nossa cabeça, que nós chamamos de consciência. Nós chamamos de consciência. Por que aquilo que a gente vai fazer errado, normalmente a gente faz escondido? Porque a gente sabe que é errado, não é? Quem te disse? Minha consciência. As pessoas falam, não, mas consciência é uma questão de cultura, consciência é uma questão de criação. Negativo. Não tem a ver com cultura, não tem a ver com criação. Porque mesmo nas culturas que são classificadas como primitivas, que os sociólogos dizem que não existe cultura primitiva, mas nós classificamos os indígenas, por exemplo, eles têm conceito de certo e errado. Mesmo os canibais, que se alimentam de pessoas, eles entre si não se matam. Eles têm um código de ética. E quem que deu esse código para eles? Está escrito aqui. Quando Deus criou, está aqui. Então a gente não é desculpável em dizer, eu não sabia. Você sabia? Você sabia sim. Você sabia que não era para fazer. Sabia que era errado. Por que fez? Deus me perdoa. Deus te perdoa. Mas eu fiz de novo. Deus me perdoa. Eu fiz 10 vezes. Deus perdoa. Eu fiz 1000 vezes. Deus perdoa. Só que a consequência, você vai ter que arcar com ela. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que você tem que obedecer a sua consciência. Cuidado. Quando você fizer algo que você sabe que não deve ser feito, saiba que você vai ter que arcar com a consequência, mesmo que Deus tenha perdoado você desse pecado. Pecado sempre tem essas duas coisas: culpabilidade e consequência. Sempre quando você pensar em pecado, pense nessas duas vertentes: culpabilidade e consequência. Que é que Deus perdoa? A culpa do pecado. Porque Jesus na cruz levou sobre si a culpa dos nossos pecados. E em Cristo eu tenho e você tem perdão da culpa. Jesus assumiu a culpa do nosso pecado. Foi isso que ele fez. Agora a consequência, você vai arcar. É lógico que a gente chega diante de Deus com as nossas consequências, e Deus que é tão misericordioso. Eu falo, irmãos, eu não servia para ser Deus. Eu não servia. Porque às vezes acontece isso comigo, em aconselhamento. Tem pessoas que às vezes eu não gosto de aconselhar mais do que 2 vezes. Porque tem gente que chega em gabinete e eu falo, você tem que fazer isso. A pessoa faz tudo errado. Eu aconselho não baseado no que eu acho, aconselho baseado no que a Bíblia diz. A base do aconselhamento pastoral é a Bíblia, não é o que eu acho. Olha, a Bíblia diz isso, faça desse jeito. A pessoa não faz. Aí ela chega de novo. Eu falo assim, de novo, a Bíblia diz isso. Mas o desobediente não faz. Então eu já... que é a terceira vez, o pastor Sérgio. Né? Fala com o pastor Sérgio, fala com o pastor Sandro, porque já não dá mais. Arruma outro pastor. Porque eu vou falar a mesma coisa. Eu não sirvo para ser Deus. Eu não serviria para este cargo. Né? Estou brincando, é lógico, né? Mas, porque eu mas de novo? Você errou de novo? Irmão, pelo amor de Deus, agora se vira. Eu falaria isso com certeza absoluta. Mas Deus não é assim. Mesmo a gente errando, a gente chega para Deus, fala, Deus, eu errei, mas me ajuda a livrar dessa consequência. Deus fala, tá bom. De novo, né? Mas tá bom. Deus é amoroso, Deus é compassivo. Deus é Deus, né, irmãos? Deus é amor. Aleluia. Que bom que Ele é Deus, né? Ele nos ajuda, mas a gente sofre. A gente arca, tem peso. Então,
Se você tem que tomar uma decisão nessa noite, se você tem que sair daqui com uma decisão, talvez tenham muitas decisões, mas não saia daqui sem essa, de sair nessa noite com o desejo de obedecer a Deus na sua vida. É para o seu próprio bem, é para a sua vida excelente que você deve obedecer a Deus. E a última coisa que esse texto nos ensina, para viver o melhor que Deus tem para nós, nós precisamos aprender que Deus usa os instrumentos para os seus fins, irmãos. Isso também traz excelência para a nossa vida. E Deus tem me levado a falar sobre isso algumas semanas, em outros textos, mas sobre esse tema, sobre essa questão de que nós somos instrumentos. Deus usou instrumentos, Jesus usou instrumentos aqui. Olha lá o que diz o texto. Estavam 6 talhas de pedra. Jesus usou as talhas de pedra para as purificações dos judeus, né? Jesus usou as pessoas, os servos ali, para pegar aquelas talhas de pedra, encher de água e levar lá para Jesus. Jesus usou a água para transformar água em vinho. Deus tem algo nele que é impressionante. Quando Deus criou o mundo, a gente vê que pelo contexto bíblico, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá criando o mundo. Deus é um trino, mas com essas 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz de Deus o Pai. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando foi criar o homem, Deus não diz farei, Deus façamos. Então Deus não estava sozinho, né? Façamos o homem à nossa imagem. A Trindade estava na criação. Deus trino criando o mundo. Quando Deus estava criando o mundo, ele precisou de ajuda de alguém? Não. A Bíblia diz, Deus disse, haja luz, e hageu. E houve. Deus disse, separa o firmamento. Deus disse, e acabou. Deus diz que o céu estejam cheios de estrelas e astros, e se assim se fez, simplesmente dizendo, só a palavra de Deus liberada cria. Deus libera a sua palavra criadora. Deus fez isso na criação do mundo. Mas depois de Jesus, depois que Deus criou o homem, Deus passou a usar o homem como instrumento. Inicialmente Deus usava só algumas pessoas. Inicialmente os homens eram usados, o Espírito de Deus só usava profetas. A Bíblia fala lá que estava lá Ezequiel, de repente o Espírito de Deus tomou Ezequiel, e Ezequiel começou a profetizar. A Bíblia fala que quando Deus queria usar um homem, Deus vinha, o Espírito de Deus vinha sobre este homem, tomava este homem e este homem era usado. Homens e mulheres foram usados por Deus, mas era assim, escolhido a dedo. Deus falava, agora você. Aí Deus chegava lá, derramava o Espírito sobre aquela pessoa. Aquela pessoa era usada. Normalmente um profeta, um sacerdote. Mas o profeta Joel diz assim, vai chegar um tempo em que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. E aí vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão. Vai ser para todo mundo. Vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Estava a profetizar em Joel, o profeta Joel, capítulo 2. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, no dia da festa do Pentecostes, aquela festa judaica, naquele dia em que muitos judeus e não judeus estavam reunidos em Jerusalém para a festa, a Bíblia diz que naquele dia o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas que estavam reunidos no cenáculo, numa sala de jantar de uma casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, profetizaram, foram usados nos dons do Espírito Santo. Foi para todo mundo a profecia. Aí Pedro fala assim, lembra o que Joel escreveu? Joel disse que isso ia acontecer, e este dia aqui, o dia de Pentecostes, é o dia em que Deus está derramando o Espírito sobre toda a carne. Irmão e irmã, depois do Pentecostes, todas as pessoas devem ser usadas por Deus. Eu não disse podem, eu disse devem. Porque Deus continua usando seus instrumentos. Deus quer usar a sua vida como instrumento dele. Mas como Deus é cavalheiro, Ele não criou robozinhos. Deus poderia, se Ele quisesse, nos
forçar a fazer alguma coisa. Mas Ele não faz. Porque Ele espera que nós nos entreguemos. Que nós nos coloquemos à disposição de Deus. E falemos para Ele isso: Senhor, usa a minha vida. Eu estou disposto a ser usado, Senhor. Se você nunca fez essa oração para Jesus, está aqui uma outra oração que a gente pode fazer hoje. Deus me usa. Irmãos, tem algumas orações que a gente faz. Algumas estão aqui na nossa taça de oração, a gente vai orar daqui a pouco. Que às vezes a resposta de Deus demora. Demora. Tem coisas que você pede que não é na hora. Mas tem algumas orações que a gente faz a Deus, que Deus responde imediatamente. Quer ver uma? Quando você ora: Deus, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Naquele exato momento, Jesus entra no seu coração e perdoa o teu pecado. Imediatamente. Essa é uma. Quer ver outra? Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Você acabou de ser alistado. Acabou. Se você disser isso para Deus, irmãos, um dia na minha vida eu disse, e estou servindo a Deus até hoje, e quero continuar servindo até o final da minha vida. Não tem lugar melhor na nossa vida. Você quer ter uma vida excelente? Deixa Deus usar você. Irmãos, a gente só consegue entender o valor que a gente tem, porque a gente mesmo não dá muito valor, né, para a gente. Porque às vezes a família não dá valor para a gente, não é verdade? Às vezes os pais erram, muitas vezes não valorizar os filhos. Às vezes os professores da escola não valorizavam. Esse aqui é burrinho. Né? Às vezes os amigos não valorizam, os parentes não valorizam. E a gente vai crescendo muitas vezes se desvalorizando. E tem pessoas que vivem uma vida assim, que não vê valor em si mesma. Você tem valor, irmão. Você quer descobrir o teu valor? Deixa Deus te usar. Ele vai usar você naquilo que Ele te criou para ser usado. Deus nos criou com habilidades e talentos para nos usar. E a gente só vai entender o valor que a gente tem quando a gente deixar Ele nos usar. Você está disposto a deixar Deus usar a sua vida? A gente aprende com esse texto. Deus usa seus instrumentos. Se não tivesse o servo, se não tivesse as talhas, se não tivesse a água, o milagre não teria acontecido. Talvez não dessa forma. Mas o milagre aqui não teria acontecido. Deus usa os seus instrumentos para fazer a sua obra. E Deus quer usar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você fala assim: mas o que eu tenho? Não tenho nada para oferecer. Nunca diga isso. Uma vara na minha mão aqui, ou talvez na sua mão, podia servir para a gente se apoiar. Mas uma vara nas mãos de Moisés, sendo usado por Deus, abriu o Mar Vermelho. O que é uma vara? Nada. Mas nas mãos de Moisés, sendo usado por Deus, a Bíblia diz que ele tocou, o mar se abriu e eles passaram. O estilingue na minha mão e na sua pode servir só para a gente brincar de tiro ao alvo. Pode servir de repente para a gente derrubar uma fruta que está lá em cima. Matar passarinho não pode. Tá? Mas o estilingue na mão de Davi derrubou um gigante. Na mão de Davi, usado por Deus, derrubou um gigante, irmãos, Golias. Davi disse isso: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia quem que ia usá-lo. Uma queixada de jumento, uma coisa que talvez você nunca deve ter visto na sua vida, nem eu. Mas a Bíblia fala que uma queixada de jumento nas mãos de Gideão, de Sansão, derrotou 1000 homens. A Bíblia fala que 5 pães e 2 peixinhos
que um jovem tinha, que talvez servia para ele fazer o lanchinho, Jesus usou para alimentar 20.000 pessoas. Irmãos, aquilo que temos nas mãos, que a gente acha que não é nada, nas mãos de Deus pode ser tudo. E a gente só vai descobrir a hora que a gente entregar. Enquanto você não entregar nas mãos de Deus, você nunca vai descobrir o que é que Deus tem para a sua vida. Entrega nas mãos de Deus, que Ele quer te usar. Aquilo que você acha desprezível, nas mãos de Deus, pode ser algo muito poderoso. Amém? Fique em pé para nós orarmos, por favor. Senhor, nós damos graças ao Senhor nessa noite. Queremos pedir que Teu Espírito Santo nos conduza para este momento. Porque Deus, o que o Senhor colocou no nosso coração é dar um passo além, é viver uma vida mais excelente, é não viver a boa nem a comum, mas a melhor vida que o Senhor tem para nós. E nós refletimos nessa noite que a melhor vida, Deus começa com um convite para Jesus fazer parte dessa vida. Ele é o começo de tudo, é o início de tudo. A Bíblia diz, Ele diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início. A primeira coisa é Jesus. O Senhor nos disse nessa noite, Deus, que a vida excelente é aquela vida que entende que nós não precisamos levar as nossas cargas, nossos fardos, as nossas amarguras, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, mas entregar para o Senhor. Vimos nessa noite, Deus, que a vida excelente é a vida de obediência. Talvez nós possamos tomar a decisão de obedecer ao Senhor mais. Vimos nessa noite, Senhor, que a vida de excelência é a vida de se permitir ser usado por Deus, não no que nós queremos, mas naquilo para o qual Ele nos chamou, para aquilo que Ele nos fez, para que descobramos o propósito, por que nós vivemos, por que eu nasci, por que eu estou nessa terra. A gente só vai descobrir isso o dia que a gente deixar Deus nos usar. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor o faça. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude a abrir o nosso coração, a convidar Jesus, a entregar os nossos fardos, a decidirmos obedecer e abrirmos a nossa vida para Jesus nos usar. Qualquer que seja, ó Deus, esse é um desses motivos, que nessa noite o Senhor nos ajude. Continue com os seus olhos fechados, queridos, eu quero falar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi por acaso. Você não veio aqui porque você quis, mas Deus te trouxe. E Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Essa palavra é para você, hoje. Porque você acha, alguém me convidou, eu vim aqui, estava passando. Não pense assim não. Deus trouxe você aqui nessa noite. E eu quero dizer a você, se Deus falou no teu coração, se tem algo que você quer colocar diante de Deus, se você quer receber Jesus na sua vida, se você quer entregar suas cargas para Jesus, se você quer dizer para Deus, eu decido a partir de hoje te obedecer. Se você quer dizer para Deus, eu quero ser usado, eu gostaria que do seu lugar você levantasse a sua mão. Nós vamos orar pela sua vida. Se tem alguém nessa noite que você pode dizer, Deus falou comigo, levante a sua mão de onde você está, e nós queremos orar por você. Deus quer fazer grande obra na sua vida, queridos, em nome de Jesus. Vem à frente aqui, você levantou a mão. Se você não levantou e quiser vir também, vem aqui à frente. Vem aqui. Vamos orar juntos. Aleluia. Venha. Se Deus falou seu coração, venha. Não tenha vergonha não, gente. Tenha coragem. Às vezes para Deus a gente é corajoso para muita coisa, mas às vezes a gente não é corajoso para as coisas de Deus. Venha assim, não tenha vergonha não. Tem alguém do seu lado que tem vergonha de vir, venha com ele. Talvez você trouxe um convidado, aproveita, quer vir, vamos junto. Não tem problema não. Aquilo que Deus falou no teu coração, vou pedir ao pastor Sérgio para ele orar. Aquilo que Deus falou no teu coração, coloca diante dele nessa oração e creia que ele vai agir sobre a tua vida nessa noite. Amém. Coloque a mão no seu coração nessa noite.
Deus já está vendo você aqui, Deus te conhece, Ele te trouxe, Ele conhece a sua vida, você pertence a Ele. Senhor, nós adoramos o Senhor, e também, ó Deus, apresentamos, Senhor, cada irmão que vieram aqui à frente, ó Deus, porque, Senhor, eles ouviram, eles sentiram a voz do Senhor, e eles sabem, ó Deus, que há algo, Senhor Deus, a ser entregue para o Senhor. Há algo, Senhor Deus, que precisa melhorar. E são corajosos, ó Deus. Eu creio que os anjos aplaudem esse momento, porque são vidas, ó Deus, especiais, Pai. São pessoas que foram levantadas para um ministério muito grande, ó Deus. E às vezes, Senhor Deus, o temor tem, Pai, nos deixado, Senhor Deus, com medo de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Deus. Por isso, Senhor Deus, cada irmão que está aqui à frente foram tocados pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, ela toca no mais profundo. Por isso, Pai, que é maravilhoso como nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque muitas vezes queremos ouvir coisas, Senhor, que agrada, Senhor Deus, o nosso coração. E muitas vezes, Pai, o Senhor fala, ó Deus, de uma forma tão tremenda, que nós sentimos um toque, o queimar dentro de nós, ó Deus. Porque nós estamos sendo, ó Deus, homens e mulheres, vasos do Senhor, que tem dentro de cada um de si, ó Deus, algo maravilhoso que o Senhor colocou, que somente esse irmão, essa irmã, ó Deus, vai poder fazer aquilo que é do Senhor para ele, para ela, Senhor. O Senhor não vai passar para ninguém essa responsabilidade, ó Deus. E tem pessoas aí fora aguardando, Senhor Deus, esse concerto dessa noite, para poder, ó Deus, ser tocado por esse irmão, por essa irmã, ó Deus. Sabe, Pai, aonde eles vão estar? Talvez no trabalho, na escola, na faculdade, ó Deus, aonde quer que eles estejam, Senhor Deus, vão ser instrumento do Senhor, porque fizeram um acerto com o Senhor essa noite. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para esse acerto, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor. Obrigado, Senhor, por entender, Pai, que nós somos humanos e somos falhos e somos fracos, Senhor. Nós tememos muitas vezes, ó Deus, ser responsáveis, ó Deus, pela sua obra. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor continua falando, que o Senhor continua usando, ó Deus. O Senhor usa aqueles que não são, Pai, para que aqueles que acham que são sejam envergonhados na Tua presença, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui à frente. Espírito Santo, sopra, Senhor, sobre eles, e que eles possam ser tocados de uma forma linda, tremenda essa noite, ó Deus. Que possa sair daqui, Pai, leve, Senhor, como uma pluma, porque eles sentiram, ó Deus, que o céu desceu essa noite sobre a vida deles nessa igreja. Por isso nós oramos alegres e satisfeitos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Fique aqui mais um pouquinho. Estenda a tua mão aqui, se você tem colocado os seus pedidos aqui nessa taça, toda a igreja. Eu creio que quando você pôs o teu pedido, você também convidou Jesus para entrar nesse negócio, nessa causa que está aqui representada no teu papel. Em obediência a Deus, porque a palavra dele diz que a gente deve fazer conhecida diante dele as nossas petições, com súplicas e ações de graças, porque nós agradecemos pela bênção já recebida, pela fé. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor, que venha em nosso favor, Pai, nesses pedidos que aqui estão depositados, causas aqui, talvez aos olhos dos homens, impossíveis, mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, que traz à existência aquilo que não existe, que faz o milagre acontecer quando os homens não veem mais nenhuma esperança. E nós ousamos crer, Pai, que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade sobre terra e céu, que venha, Senhor Deus, Pai, nos conceder as nossas petições, venha agir em nosso favor, venha abrir essas portas, venha quebrar cadeias, venha realizar, Pai, aquilo que está no nosso coração. Nós humildemente nos colocamos debaixo da Tua potente mão, como diz a Tua palavra, para que ao tempo do Senhor possamos sim ser exaltados com a concessão dessas graças, desses pedidos que aqui estão nessa taça.
Com fé nós oramos, Pai, já declarando vitória, em nome de Jesus. Sente por um minutinho só, irmão, por favor. Nós já estamos terminando o culto, mas eu gostaria antes disso chamar o Guter e a Paula. Venham aqui, e a Giovana também. Os familiares do Guter e a Paula, se quiserem subir, fiquem à vontade, pode vir conosco aqui à frente, por favor. Olha lá que benção. O milagre do Senhor, não é? Aleluia. Amém. Fiquem à vontade, por favor. Nós vamos dedicar ao Senhor a vida da Giovana. E o momento da dedicação, irmão, sempre é um momento muito importante. E é um compromisso que tem duas partes, dois compromissos importantes no momento da dedicação. O primeiro compromisso quem faz são os pais e familiares com a criança que está sendo dedicada. O compromisso é com Deus a respeito da vida da Giovana, que é o compromisso que vocês têm como pais, de levar a Giovana a Jesus, de conforme ela for crescendo, como Maria fez com Jesus, não é que nós falamos hoje, falar do amor de Deus, apresentar Jesus para Giovana, para que quando ela tiver a condição de decidir, ela possa decidir por Jesus. A Bíblia diz isso: ensinar a criança no caminho que deve andar enquanto é criança, para que quando ela for mais velha, ela não se desvie desse caminho. E nós vemos a importância tão grande de criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, de darmos a religião verdadeira, que a religião não é uma igreja, não é uma denominação, religião é Jesus, não é? Só Ele pode religar, dar a religião para as nossas crianças, neste mundo que as drogas são fáceis, que as coisas são tão fáceis hoje, e nós sabemos que o que livra os nossos filhos dessas coisas são os conceitos que nós ensinamos enquanto são crianças, não é? E esse é o compromisso que vocês devem ter diante de Deus. E o segundo compromisso é o da igreja. Nós, como igreja, nós somos parceiros nesse compromisso. Aqui na igreja, nós temos de manhã a escola bíblica dominical, que é classes com faixas etárias para ensinar as crianças a respeito de Jesus. O culto infantil no domingo à noite. Nós não temos babá na igreja, gente, para tomar conta de crianças. Nós temos professores e professoras. Enquanto eles estão lá no culto, e aqui os adultos estão ouvindo uma palavra numa linguagem que vocês entendam, lá eles também estão ouvindo a palavra de Deus na linguagem que eles entendem. A igreja faz a sua parte, o seu papel, na responsabilidade que nos cabe de educar as crianças. Mas a maior responsabilidade é dos pais e dos familiares. Que vocês façam a sua parte, nós vamos fazer a nossa. E eu tenho certeza que Deus, que não falha, vai fazer a dele. Amém? Nós vamos orar. Erga as mãos em direção da Giovana. Pai querido, nós queremos apresentar na presença do Senhor a vida da Giovana, louvando ao Senhor Deus pelo milagre que ela é. Nós te louvamos, ó Deus, sabemos, temos acompanhado, Deus, a vida da Paula, do Guter, as orações, os momentos, e sabemos que a Giovana é um presente do Senhor para a vida deles. E eu sei que eles vão fazer o melhor. Eu sei que Deus, que no que depender deles, vão fazer o melhor. E que o Senhor abençoe, Deus, para que essa criança cresça em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens, como Jesus cresceu. Que o Senhor aguarde, livre de todo mal, guarda dos acidentes, das enfermidades, ó Deus, aquelas que são ruins sobre a sua vida. Que o Senhor livre de todo mal, acampe os teus anjos ao redor da sua vida e abençoe, Deus, para que ela, no momento em que ela puder entender, ela possa decidir ter Jesus na sua vida. Que isso para nós é o prêmio maior, saber que a Giovana vai viver com o Senhor durante toda a sua vida com Jesus e eternamente também. Portanto, nós te louvamos e pedimos a tua graça e a tua bênção sobre a vida da Giovana. Giovana Oliveira Faria, eu te dedico ao Senhor nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém?
Amém. Eu queria chamar a irmã Cida da recepção, que viesse aqui, nós vamos orar. Está fazendo aniversário. A irmã Cida. Alguém mais fazendo aniversário hoje? Vem aqui então, querido, que faz aniversário hoje. Pode vir aqui. Pode vir aqui fazendo hoje, pode vir aqui. Pode vir aqui. Nós vamos estar orando. Aqui alguém faz aniversário hoje? Ninguém? Ninguém. Pode subir aqui. Nós vamos orar em nome de Jesus. Ela. Amém. Amém. Estenda as mãos aqui, queridos. Senhor nosso Deus, apresentamos, Pai, essas queridas irmãs, essas vidas, ó Deus, que o Senhor ama tanto, Pai, estão fazendo aniversário, meu Deus. Paizinho, derrama a tua graça sobre cada uma delas, guarda essas vidas, acampa os anjos do Senhor, e que elas possam a cada dia mais, Pai, crescer e sentir a tua santa e doce presença, Pai. Que continue sendo bênçãos, ó Deus, para os familiares, bênçãos também, ó Deus, para o Senhor nesta obra santa e bendita aqui na terra. Guarda essas vidas, que possam, Pai, fazer muitos e muitos anos de vida, e que possamos estar juntos, ó Deus, orando e suplicando a Ti, Pai, a bênção e a saúde para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Estamos finalizando, mas eu vou dar a bênção apostólica, mas não saiam. Tem mais um louvor. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes, irmãos, Deus tem uma bênção para você no cântico, porque o louvor cura e liberta também. Então, se você precisar sair, amém. Mas se você não precisa, fique até o final. Depois você saúda os irmãos aí, em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos assim, no sentido de receber. Assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno e todo-poderoso, a doce unção e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, não somente hoje, com seus familiares, no trabalho, aonde vocês entrarem, não somente hoje, mas para sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Vacilar, não vou temer. Deus abre a porta para mim,
só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão aí que está ao seu lado. Fala que você tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta